oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, mais um talk show aqui na sua TV, na Rede Super, a TV que inspira você. E hoje, ó, eu tô recebendo uma convidada que eu tenho certeza que vai inspirar muito a sua vida. Deixa eu contar para vocês aqui um pouco dela. Ó, ela tem uma trajetória marcada por coragem, inovação e dedicação. Ela é psicóloga, jornalista, fez as duas faculdades ao mesmo tempo, gente. Imagina como que foi, já quero saber os detalhes aí junto com você. Mentora de professoras, criadora do método MAD, que vocês vão saber aqui também o que é esse método, que é uma verdadeira inspiração. Com vocês, Marcela Bernardi. Muito obrigada, Mário, pela super apresentação. Prazer receber você aqui. E a gente se conheceu, foi aula de canto, né, que você foi fazer? Foi, aqui na PIB. Tá vendo como são as coisas, né? E Mário, ó, esse foi um episódio, assim, super breve na minha vida, né, porque aí eu comecei a vir para os cultos, a gente já chega nessa parte, e comecei a louvar a Deus e gostar de cantar. Mas assim, como plateia realmente, né? Nunca imaginei que algum dia eu pudesse estar no palco. E aí, eis que eu fui fazer uma aula experimental com você, falei, deixa eu ver, o que é essa história de canto? Né? E ali na hora eu tive certeza, falei, não é pra mim de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Mas valeu pra gente se conhecer. Valeu. Né? Muito. Tudo. Por isso que é o quê? Você nunca pode deixar de fazer algo por medo ou achar que não é. Porque daí você vai descobrir fazendo, né? É um exemplo. Talvez ela ache isso, né, gente? Mas também Deus pode usar muito ela também no louvor. Você canta bem, é afinada, que eu vi. Foi muito especial ali a nossa aula, foi experimental. Mas você viu pra gente se conhecer. E, gente, vocês têm que saber aqui a história dessa mulher. Muitas histórias, né? Muitas histórias. Mas conta um pouquinho de onde que você é, primeiro. Sou de Curitiba mesmo, nasci aqui. A minha família é daqui também, E sempre vivi aqui, nunca me mudei, fui pra fora, voltei, não. Nasci aqui e sou daqui. Mas já conheceu outros lugares? Amo viajar, por sinal, sim. É muito bom. Ah, nem faz. E você nasceu num lar cristão? Veja, um lar católico, sim, então muito cheio de princípios, né, pai, mãe, assim, a gente tem uma família com uma base muito sólida e sou muitíssimo agradecida a Deus sempre por eles, pai, mãe, família. Eu estudei em colégio católico, mas eu comecei a conhecer Jesus de fato quando até antes de me converter, né, mas quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, que no caso foi a PIB inclusive também, que já faz algum tempo isso, né, a gente vai chegar lá também, né, mas só para dizer que eu venho de um lar com princípios muito sólidos, então, apesar de não ser evangélico, né, amor, alegria, respeito, obediência. Amor a Deus. Amor a Deus, sim, muito forte também. Mas são pais católicos, hoje em dia eu trago eles aqui para a PIB já. Uau. Quantos anos eles estão? Puxa, Mari, não sei se é uma boa pergunta, né? Mulher nunca gosta muito disso, mas eu tenho maior orgulho, no bom sentido, de falar deles. Mas são você e mais? Eu e mais 3 irmãs, e meus pais, mulheres. Assim, são super jovens, são mega ativos, falo para eles sempre também, que ambos são inspiração para nós, tanto o pai quanto a mãe, e sou eu e mais 3 irmãs, então tenho uma irmã mais velha e 2 mais novas, e a gente, assim, melhores amigas, graças a Deus. Manda um beijo pra família. Pra onde que eu olho? Pra essa? Pode olhar pra cá, vai. Pronto, ó. Beijo, beijo. Mãe, pai, Fri, Dog, Bre, irmãs amadas, família maravilhosa que eu amo muito, viu? E a família toda, deve ser grande a família. Casaram, são casadas ou não? Agora todas estão em relacionamento, sou eu a única ainda, assim, eu casei por primeiro, aí agora tem a mais velha que tá namorando, tem a Lu que já é casada também, a Bre agora mais nova tá noiva. E todas moram aqui em Curitiba? Moram em Curitiba também. Também. Nossa, deve ter sido muito legal, né? E a idade parecida em casa... não é muito distante não, Mari, a mais nova é que foge um pouquinho. Tem de 42, a Rê, que é a mais velha, aí eu com 39, a Lu tá com 35 e a Bre tá com 28. Então se for ver da mais velha pra mais nova, é que dá um pouquinho mais de diferença, né? Mas o resto, eu acho que foi a
a Lu... 35, eu acho que você falou, que eu falei que era da minha idade, né? É, sim. Parecido. 34, vou fazer. E aí, me conta como que era no lar ali. Vocês tinham o costume, então, de ir pra igreja? Você tinha essa intimidade com Deus? Como era que você entendia o teu relacionamento com Deus nessa fase de criança ainda, né? Eu não entendia do jeito que eu entendo hoje. E apesar de eu ter frequentado escola católica, então a gente tinha na época lá ensino religioso, né? Era algo mais voltado para o estudo, engraçado. Por mais que eu visse, assim, eu lembro de eu andar nos corredores da escola e ler Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. E preciso agradecer muito o meu marido. Eu conheci ele no trabalho, depois a gente chega nessa parte, né? E graças a ele é que eu comecei a ter esse relacionamento muito mais íntimo com Deus, entender de fato quem é Jesus e começar a ter essa experiência até aqui na PIB mesmo. Eu comecei a frequentar aqui graças ao meu marido também, que amo muito, não posso deixar de falar, beijo, né? Por favor, claro que sim, a gente vai chegar na parte dele ainda. Mas eu, criança, eu lembro de eu estudar muito, falei da parte do ensino religioso e lembro de eu ser uma criança muito dedicada, esforçada. Minha família era católica, assim, mas não muito praticante, então a gente frequentava a missa quando tinha algum evento, alguma questão social específica, mas não era aquela família de ir à missa todo final de semana, por exemplo, não. E aí você... Profissionalmente, você fez psicologia e jornalismo. Conta como que foi essa parte, daí você foi jovem, você já tinha uma mentalidade, como era a sua mentalidade? Era empreendedora, você já sabia o que você queria fazer? Você trabalhou antes com alguma coisa? Mari, é legal a gente parar para voltar a lembrar assim como era, né? Puxa, e aí? Como é que eu pensava quando eu era criança? Nem sempre a gente para olhar para trás e lembrar de fato como era, né? O que eu lembro de mim? Eu lembro de eu ser uma criança muito dedicada, muito estudiosa, e isso sempre foi meu, sempre amei estudar a prova, né? O que você falou aí na apresentação, puxa, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, mas eu cheguei nessas 2 faculdades até por uma indecisão. Eu amava tanto estudar que eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu tinha pensado em fazer direito, tinha pensado em fazer letras. Sempre tive o sonho de ser professora, olha como é curioso. Mas eu, no momento da escolha da faculdade, a gente escolhe muito nova, naquela fase lá dos 17 anos mais ou menos, né? Eu naquele momento nem sabia, na época, que existia uma faculdade de pedagogia, por exemplo, para ser professora, e sequer tinha passado na minha cabeça, porque até então admirava muitos professores por orgulho, assim, das professoras que eu tive na época de ensino fundamental, mas eu tinha uma visão de que o professor trabalhava muito, ganhava pouco, não tenho professor na família, só que desde criança eu tinha esse sonho em mim. Eu brincava de escolinha. A primeira brincadeira, né? Não é? Especialmente de menina, né? E brincava de biblioteca, brincava de estudar, então minhas brincadeiras, assim, até junto com as minhas irmãs, eram sempre voltadas para essa questão do estudo, engraçado. E aí eis que chega a época de escolher a faculdade, e eu penso, o que eu vou fazer? Eu amo língua portuguesa, aí que eu decidi jornalismo, mas também com aquele ímpeto de querer mudar o mundo, sabe? E é tão bonito quando a gente tem isso dentro da gente, época de infância, adolescência, às vezes parece que isso explode lá dentro, né? De repente a gente vai crescendo e vai vendo que as coisas não são bem assim, vai se cerceando, própria mentalidade nossa auto-sabota a gente muitas vezes também, né? Ô, Má, abre só um parênteses, como era que eram os seus pais em relação ao que que vocês iam fazer, assim? Eles eram o que profissionalmente, que eles faziam? Meu pai é engenheiro civil e é empresário, e ele sempre foi um exemplo, assim, para mim, sabe? Tenho certeza de que muito dessa minha veia empreendedora e de querer ter o meu negócio próprio, com certeza veio dele. Então ele sempre foi esse exemplo de um pai provedor e de um pai que construiu a própria empresa, né, junto com os irmãos, sócios, e uma empresa muito sólida, de muito sucesso, mas numa área completamente diferente da minha. Foi lá para matemática, raciocínio lógico, né, e eu fugi disso. E a minha mãe, super dedicada à família também, exemplo de mãe, de esposa, dona de casa, então ela sempre se voltou muito para todas nós, né? E ainda hoje em dia a gente fala isso para ela, assim, e agradece muito porque ela é uma mãe muito acolhedora. E eu falo isso, Mari, assim,
saber que hoje não é algo muito comum, de ter a família que se reúne para almoçar. E eu lembro muito disso desde a época de infância, sabe? Todos juntos almoçando, a mãe cozinhando almoços deliciosos, por sinal. Uau. Então essa base sólida de família, a gente sabe que faz muita diferença, né? Sim. Mas eles sempre foram muito tranquilos, no sentido do que você vai escolher como profissão. O pai sempre falou, o que importa é que vocês sejam felizes. Uau, que lindo. Que bênção. Amém. E aí você já viu que a sua área não era matemática, era a área mais comunicação. Como é que você decidiu, né? Como você falou agora e também a gente estava comentando antes, que é uma idade mesmo que é muito nova, né? Para você decidir com 17 anos o que você quer fazer uma vida inteira, então... E além do mais, não se tem uma preparação, né, durante a jornada escolar sobre isso, né? Falou tudo, Mari. Sim, a gente não tem essa base, não tem essa preparação. De repente você se vê lá perante a prova quase do vestibular, você sabe que você estudou, e eu era essa pessoa, né? E aí, o que eu vou decidir fazer? E parece que é algo, no momento que a gente se escolhe isso aos 17 anos, imutável, né? Parece que é algo que, socorro, eu vou ter que escolher isso para a vida e não posso mudar depois, e se eu escolher errado. E hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, a gente sabe que não é assim, mas muitos adolescentes que passam por isso têm dificuldade até nesse momento da escolha, né? E comigo não foi tão diferente. Então eu escolhi psicologia, já pensando em algo voltado para a educação, porque na época eu associava o quanto eu gostava de estudar, de criança, sempre gostei muito também, e voltado para essa questão de ajudar, né? Psicologia tem muito isso de ouvir o outro, acolher o outro, servir, e foi como eu enxerguei na época a psicologia. E jornalismo nessa intenção de mudar o mundo, mas focado mais na língua portuguesa, não sabia o certo que ia ser, para que caminho eu ia, e eu pensei comigo, falei, bom, eu vou me inscrever nas duas, na federal eu tinha colocado psicologia, né, e se eu passar na federal e ainda, né, jornalismo em outra, eu vou ver o que eu decido fazer. E é isso que eu passo nas duas. E aí eu não consegui tomar essa decisão ainda naquele momento. Eu falei, e agora, o que eu faço? Eu passei em psicologia e também passei em jornalismo. Como é que eu vou abrir mão? Não, eu vou começar as duas ao mesmo tempo para ver do que eu gosto mais. E eu fui indo e fui com as duas até o final. Nossa, que incrível! Que incrível! E aí, como foi o processo? Você falou que foi desafiador, né? Você estudava uma manhã e tarde, a outra à noite. Era direto estudando, Mari, assim, psicologia era período integral, 5 anos, na federal, graças a Deus não peguei greve no momento, então foi no período certinho, né, e eu estudava de manhã e à tarde, na faculdade mesmo, né, fora trabalho, prova, estágio, parte prática, tudo que você tem. Sim. E jornalismo era à noite. A minha irmã mais velha na época fazia publicidade na mesma universidade que eu comecei a fazer jornalismo, então eu pegava carona com ela até para ir até a universidade, estudar à noite, chegava em casa umas 11 e pouco da noite, e no dia seguinte, 7h30, já começava a psicologia. Ainda bem que tinha pelo menos essa carona aí para dar uma... Com Deus certeza, cuidou, né? Amém, com certeza. E aí você falou que você vendia algumas coisas ali para ajudar, né? Sempre fui, você vê, Mari, como é, eu não gostava de depender. Eu sempre fui essa pessoa de querer independência, por assim dizer, sabe? Por mais que a minha família desse toda a base, toda a estrutura, outra faculdade era paga, nunca nos faltou nada, graças a Deus, né? Pelo contrário, sempre foi um pai muito provedor e a família toda. Ainda assim eu sentia falta de eu ter o meu próprio dinheiro, sabe? Meu dinheirinho. Para comprar uma roupa, uma blusinha, fazer alguma coisa que eu quisesse. E aí eu aproveitei justamente a faculdade para começar a vender cosmético, sempre fui apaixonadíssima por cosmético. Chocolate já vendi também, coisa que não deu muito certo, porque aí também amo chocolate. Aí tu comia? Não. Teve uma vez que eu comi, falei, não é possível, foi um professor meu de jornalismo, fez uma encomenda, eu lembro até hoje, antes de chegar eu com a caixinha, eu falei, não vou aguentar, comi um, comi outro, falei, vou ter que encomendar outro depois pra ele, né, não é possível. Mas foi entregue, Depois, e falei pra ele, falei, desculpa, comi, não resisti. E era você comprava feito ou era você que fazia? Comprava feito, não teria tempo. Não aí seria demais, né? E você estudava no final de semana? Direto. Madrugadas às vezes ou não? Não me lembro de madrugada, porque eu sempre tive essa coisa da organização, da rotina, desde criança, Mari, assim. Você falou para pensar com a cabeça de criança, né? Como é que eu pensava naquele momento?
hoje atendendo crianças e estando mais próxima delas, eu vejo que algo que não é muito comum, eu fazia naquela época. Eu tinha agenda, já no ensino fundamental 1, então por conta própria, de eu escrever, dia tal tem que entregar trabalho de ciências, mas eu não anotava isso só lá no dia, eu ia anotando antes, começar trabalho de ciências, então eu ia colocando isso na agenda assim de uma forma fluida, sabe? Da mesma forma foi nas faculdades. Eu tava pensando muito sobre isso, sobre essa questão da organização, né? Que tem os perfis. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... A minha mente é muito acelerada, né? Então a criatividade é a mil. Então eu vivi muito minha vida fazendo as coisas na hora, né? Vai criando, vai fazendo, vai fazendo. Só que, para um lado, é bom para certas coisas. Só que você, quando você vai ficando adulto, vai tendo as responsabilidades, você vê como é importante você ter uma mente organizada, né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? E hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente e apesar de eu não gostar muito assim de rotina, eu gosto da novidade do dia, cada dia um dia. Só que assim, quando eu vejo as coisas acontecendo rotineiramente, como é especial, porque as coisas fluem, né? Você consegue ter tudo planejado. Então acho que para você ajudou muito. Se você não fosse organizada e não planejasse, nunca ia dar certo, né? 2 faculdades especialmente, né, Mária? Você tem razão. E muita gente se espanta quando eu falo. E para mim foi algo quase que natural. Simplesmente eu deixei acontecendo, mas dentro da organização que eu já tinha. E se engana quem pensa que rotina aprisiona, rotina liberta, né? Acho que eu sempre tive um maestro aqui no meu cérebro, depois a gente fala sobre isso, que é como se fosse um maestro aqui no córtex pré-frontal, acho que muito presente, não é possível, desde criança, né? Porque o cérebro ainda está em formação, então essa não é uma área que é assim, 100% formada ainda na época da infância, por isso que a gente vê crianças, às vezes, com respostas muito emocionais, é natural da infância, né? Mas eu, apesar disso tudo, sim, por mim mesmo, sempre fui essa pessoa e depois trouxe isso pro que eu faço hoje no nosso negócio também, né? Uau, que a gente vai falar no bloco que vem, gente. Nossa, tem muita coisa ainda. Ela nem casou ainda, nem né? casei ainda nesse bloco, ó. Na volta, você vai saber mais dessa história, gente. A Má vai falar desse método, desse projeto dela que ela tem hoje, que é incrível, voltado para a educação, para professores. A gente estava falando aqui, né, de como a visão que a gente tem de professores, de como não é valorizado. Porém, tem formas de você ser valorizado, se sentir valorizado, fazer a profissão de professor ser vista, né? Então fica aí com a gente. A gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Vamos continuar aqui com Marcela. A amiga não casou ainda. Como é que foi? A faculdade. Estava fazendo as 2, deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Eu vou ter que agilizar o processo, senão eu falo demais, né? Mas aqui a gente gosta dos detalhes, mas então, esse que é o problema. E aí eu me empolgo para falar, né? Quantos anos você tinha, né, quando você finalizou? Faculdade? Eu comecei 17, 18. Mari, em 2007, quando eu acabei a faculdade, há uns 23 anos. Eu lembro porque aí eu fiz um projeto de conclusão de curso que, inclusive, ganhou um prêmio nacional, o Prêmio Nacional Jovem Cientista. Olha! E foi um trabalho que eu fiz, amém. E falo isso para chegar depois na fase do casamento, que tem tudo a ver. Graças a esse projeto que eu fiz em uma escola pública municipal aqui de Curitiba, fiz as crianças da escola serem protagonistas, assim, do próprio processo de aprendizagem. Já amava a criança, então uni tudo que eu gostava, né? Era um estágio da psicologia ou do jornalismo? Era o meu projeto final de jornalismo. Mas eu uni as duas coisas. Então, na época não tinha celular, assim, essa facilidade como a gente tem hoje, gravador no celular. Eu lembro de eu comprar um gravador de fita, sabe? Aqueles gravadorzinhos. Eu sou dessa época. E de eu levar isso para as crianças ficaram maravilhadas, né? Sem saber o que era aquilo. E ao longo de um ano inteiro, elas produziram um programa de rádio chamado Recreio Natureza, que elas deram o nome, tudo foi assim, maravilhoso, elas amaram, E aí, por coincidência, nesse mesmo ano, eu vi em um edital,
quando eu estava lá no prédio da Faculdade de Psicologia, eu vi um edital falando sobre Prêmio Jovem Cientista voltado para a educação ambiental. E eu tinha acabado de fazer o projeto de jornalismo. Falei, puxa, eu tenho algo pronto aqui, deixa eu inscrever, mas sem pretensão nenhuma, né? Quando eu vi o nome Jovem Cientista, já pensei em laboratório, alguma coisa assim voltada para química. Eu falei, cabe, tem a ver, né? E ganhei, fiquei em terceiro lugar do Brasil todo, fui para Brasília receber o prêmio depois. Foi sensacional. E graças a esse trabalho, quando eu vou procurar emprego de jornalismo, é que eu consigo um emprego em uma emissora aqui de Curitiba, que tinha um programa de TV voltado para a educação ambiental. E aí o meu projeto e o prêmio que eu ganhei, eles foram a porta de entrada para eu conseguir esse emprego justamente, né? Uau! E me explica um pouquinho como é que era o projeto lá, como era o tema, assim? Conta detalhes. Sobre educação ambiental, então para as crianças irem atrás, assim, em busca de o que precisa fazer para reciclar, reutilizar materiais, mas eu não entregava nada pronto. Então, quando eu falo sobre as crianças irem atrás de, significa crianças saindo do quadradinho da sala de aula, indo conversar com outras professoras de outras turmas, indo levar material para casa para perguntar para a família o que fazia com garrafinha PET, começar a ter essa consciência de fato, e aí em cima disso tudo elas começaram a escrever roteiro do programa, toda essa turma se dividiu, quem que vai apresentar, quem que vai ser repórter, todo mundo queria segurar o gravador, levei todos para uma usina de reciclagem de lixo, depois museu do lixo, entrevistaram uma pessoa voltada para o jornalismo ambiental, foi maravilhoso o projeto, elas amaram. E tu tinha 18? Eu estava no final da faculdade, Você um começou pouquinho com mais. 18, né? Comecei com 17, 18, 4 anos, uns 21 por aí. Nossa, mas mesmo assim nova. Nossa, e uma visão. E como é que é a sua mente? Pelo que eu vi, a sua mente nossa, é muito, eu amo. Que aí já vai pensando, né? Ela vai criando coisa, assim, nem eu sei ao incrível. certo na hora, eu sei que eu gostava muito da educação, tinha essa questão da comunicação, aí eu descobri algo na época, hoje em dia já não faz mais sentido, mas na época se chamava educomunicação, que era algo muito novo, que era você trazer a educação para dentro da comunicação. E o meu projeto foi um dos pioneiros nessa área, lá na época, até no Brasil todo, educomunicação, uma proposta para a educação ambiental. Foi esse o tema do meu projeto. Uau, incrível! E aí depois disso, você entrou lá na emissora e ficou? E aí, graças a entrar na emissora, agora chegamos na parte do casamento. Lá que eu conheci o meu marido, Na Rodrigo. emissora? Sim, ele estava lá, já trabalhava lá. E ele era o que lá? Ele era da parte comercial e ele estava já há muito tempo, ele ficou no período total quase 20 anos, mais ou menos. Eu fiquei de 7 para 8 anos e teve, né, o período desde que eu comecei, então a gente ficou um bom tempo ainda trabalhando juntos na emissora, cada um na sua área. E graças a esse meu trabalho é que o principal aconteceu, né, Mari? Os propósitos de Deus. Conheci meu marido. E olha que curioso, ele conta para mim, claro que eu não vivenciei esse momento, que no dia que eu fui fazer a minha entrevista de emprego, aí o diretor-geral me chamou na sala dele, e eu ainda sem muito ao certo saber o que eu faria de fato, e com aquele medo inicial, entrevista primeira de emprego, frio na barriga, ai meu Deus, como é que vai ser, o que vai ser? E foi graças ao projeto Jovem Cientista que eu ia produzir esse programa, comecei produzindo esse programa lá na TV, eis que o Rodrigo entra na sala desse diretor, pede licença, bate a porta, ai licença, fulano, né? Chamou o nome dele, é que eu preciso de algo urgente de você. E aí eu lembro só de eu virar para trás assim e pensar na hora, eu falei, quem que é esse abençoado que bateu na porta para me salvar, para eu pensar o que eu vou responder na próxima pergunta que o diretor me fez, né? E o diretor saiu rapidinho para resolver alguma questão comercial dele, que era importante, e voltou. E eu soube depois que nesse dia o Rodrigo, quando eu virei assim para olhar quem era, ele saiu da sala perguntando para uma pessoa que virou uma amiga querida depois lá da assistência comercial, fulana, quem que é a pessoa que está com o diretor? Quem que é aquela menina que está lá? Aí ela falou, é uma nova moça que ele está entrevistando para ver se vai ficar com a gente e tal. E ele falou, eu vou casar com essa menina. Olha isso! E casamos. Uau! E ele já era da igreja? Ele já era da igreja. Já frequentava a PIB. A PIB aqui. Já era batizado, evangélico, e graças a ele que eu comecei a vir. Uau! Para você que não sabe, aí de casa, do Brasil,
nossos estúdios aqui da Rede Super é na primeira igreja batista aqui de Curitiba. Então, muita gente que vem aqui, alguns, né, são daqui também da PIB, tem uma história, tem muita gente que não é daqui, mas já teve uma história, porque a PIB é uma das maiores igrejas daqui de Curitiba, uma referência no Brasil, no mundo. Então, é uma igreja muito abençoada. Muita gente assiste também os cultos pela internet, pelo Brasil. Então, só para situar você. Obrigada, Maria, porque eu falo PIB, né? Mas ele era daqui, então. E ele era ele era sempre na igreja? Como é que foi? Já fazia tempo que ele frequentava. Ele veio de outra evangélica e aí depois conheceu a PIB por conta de familiares também, amigos, veio para cá. Mas ele frequentava já há bastante tempo. E a fé dele já estava muito madura, né? Muito. Porque para ele pegar e dizer essa menina... Sabe, Mari, que foi uma das coisas assim que me chamaram muito a atenção nele desde sempre, essa fé inabalável que ele sempre teve, sabe? Já mandou beijo? Manda um beijo. Já mandei beijo, vou mandar mais um, dizer que eu amo muito você, viu? Ah, que lindo! E aí, vocês conheceram, realmente, como é que foi que ele chegou, como foi que surgiu aí o relacionamento? E aí a gente vai ter, começou de amizade, a gente vai ter, eu vou pular o bloco inteiro, assim, eu vou passar o bloco falando dele, que a gente gosta, né, de falar desses detalhes, mas vou tentar resumir. A gente tinha alguns eventos lá na emissora de TV, que precisava acompanhar como comercial, enfim, e teve um dia de um show em específico, um espetáculo musical que eu queria muito ir também, eu sabia que ele ia. E ali que a gente começou a se aproximar, e ele chegou até mim e falou, olha, eu já consegui convite para você, você quer ir junto comigo? Foi a primeira vez que a gente saiu juntos, né? E eu fui nesse show e tava a família inteira dele. Então eu cheguei e ele até meio tímido, ele, assim, aí nem nesse ele sabia. dia, tu já sabia que ele gostava de você? Ambos sabíamos, sem um ter falado pro outro. Mas sabe quando a gente sente assim e sabe? E aí foi nesse show que a gente realmente aí... Mas ele já deixava... Sinais. Lembro de um momento, de sinais, recadinhos de carinho. Na época, já tinha passado um tempo, eu fazia a edição de um outro programa de TV, e essa edição ia até tarde da noite, e uma vez ele deixou uns docinhos na minha mesa lá da TV, com um recadinho, uns docinhos e um recado, um reforço pelo desafio. O nome do programa era Desafio da Notícia. Então ele deixava esses carinhozinhos assim, uns docinhos. Nossa. Mas foi nesse show que a gente realmente falou e aí se conheceu mais e começou a conversar, né? Agora eu vou abrir um parêntese, porque esses dias me falou um rapaz contando de uma história dele amorosa, que ele estava orando por uma pessoa, e aí ele dava bom dia para ela, e aí tava assim, sabe, como fazer, né, essa... E aí a gente tá falando justamente sobre isso, de sinais também, né? Deus faz a parte dele, ore, mas também deu sinais. A gente precisa fazer a nossa parte, e ele fez muito bem feitinha, né? Homens, sejam cavalheiros, coisa que o Rodrigo sempre foi, isso me chamou muita atenção. Abrir a porta do carro para mim, desde a primeira vez até hoje ainda faz, e prepara café, e leva café na cama. Então essa delicadeza, assim, já naquele primeiro momento também me chamou atenção. Maravilhoso. E aí, você ficou lá na emissora por quanto tempo? De 7 a 8 anos, mais ou menos. Mas dentro de mim ainda pulsava aquela vontade de fazer algo com a educação. Eu sempre amei, né? Então, assim, não que eu não gostasse do que eu fazia, sou muito grata a tudo que eu aprendi, a tudo que eu vivi lá, mas eu queria, número 1, empreender, essa veia empreendedora em mim, e número 2, trabalhar com educação. E aí que eu pedi a demissão, né? Tomei a decisão de sair. Mas antes, você bolou uma coisa antes de sair, ou não? Você decidiu que queria viver e deixar a sua mente pensar, ou você já saiu pensando? Eu pensei por muito tempo, mas apesar de ser a pessoa organizada, planejada, eu pensei, mas não saí com um plano B estruturado. Só que eu saí muito consciente, sabendo o que eu estava fazendo. E o que eu me questionava na época era, puxa, se eu não fizer isso agora, eu vou deixar passar mais um ano, e de repente eu vejo passar a vida, e eu vejo tantas pessoas trabalhando tanto tempo em uma empresa só, nada contra isso, né? Enfim, mas não fazia sentido para mim, e eu queria experimentar algo novo, diferente, e fazer algo que realmente fizesse meu coração cantar, né? E aí por isso que eu tomei a decisão de sair, apesar de não ter um plano B definido, não. Uau! Muita gente me chamou de maluca na época, né? Como assim? Porque nessa época eu já estava como gerente comercial da TV. Então eu fui alcançando novas posições, e aí quando eu cheguei nessa,
eu já estava com essa decisão formatada na minha mente, né? Uau. E falei, é agora ou nunca, eu vou sair, chega. Tem um momento que a gente precisa dar um basta, né? Uau. E quantos anos você tinha nessa fase? 28, eu casei em 2013, saí em 2015, 30 anos mais ou menos, Mari, 30 anos. 30 anos, hoje você tá com 39. 9. Agradeço que eu acho que você ia falar menos, ó, Ia que falar eu te menos. cortei. Por que eu pergunto as datas? Porque o tempo de Deus não é o nosso, né? Então eu gosto muito de saber os detalhes para entender os processos que Deus faz e cada pessoa leva um tempo, porque trabalha muito em nós primeiro, né? Os processos que Deus faz. E você sabe que a gente precisa passar por essas questões para entender que tudo é no tempo de Deus. Meu marido sempre falou isso, continua falando, e hoje eu me aproprio disso de uma outra forma, né? Entendendo e enxergando, porque tenho vivido muito dentro dos propósitos e do tempo de Deus. Uau! Você saiu sem nada, sem plano B, e você já tinha um relacionamento com Deus aí mais íntimo? Como é que era? Não era muito mais íntimo, mas era muito maior do que quando eu vivia na época de infância e adolescência, por exemplo, né? Porque Rodrigo já frequentava a igreja, então eu comecei a frequentar, mas assim, vinha em um culto, não vinha no outro, às vezes queria, outra vez, hoje não vou. Então era muito intermitente a minha vinda. Mas você orava em relação a isso? Ainda não muito Ainda também. não. Não, eu ainda não tinha, sabe, essa percepção, eu não tinha vivido essa experiência com Deus mesmo, essa né? intimidade. Né? Mas você vê que mesmo assim Deus cuida, né? Amém. Deus cuida dos detalhes da nossa história. Né? Sempre, E sempre. como foi? Fala. Mari, a gente vou ter que encurtar o caminho nisso, né? Não encurta não. Vai. A parte em que eu saio da TV e a gente chega no projeto atual, no negócio atual. Ó, quando eu saí e eu sabia que eu queria trabalhar com educação, primeira coisa que me veio à mente, não resolve eu pedir emprego em escola, primeiro que eu não quero trabalhar como funcionária, segundo que eu sei que, infelizmente, professor é muito desvalorizado no nosso país, mas estamos quebrando tudo isso, transformando essa realidade, não deveria ser assim, né? Se a gente for olhar para o tradicional, a gente sabe que ainda é. E eu sei que escola nenhuma ia entender, como assim, uma pessoa que trabalhou em TV, quer emprego em escola, o que tem a ver uma coisa com outra? Aí que eu pensei em dar aula particular para crianças. Mas eu não pensei em fazer disso assim um negócio uau, sabe? Eu pensei em... ajudei a minha irmã mais nova a se alfabetizar na época que eu era mais nova também. Já tinha tido experiências assim de ensino com o filho da coordenadora na época que eu era criança. E eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável, vou ganhar um dinheiro com isso. Vou começar a experimentar essa questão da educação mais próxima das crianças realmente. E vamos ver no que vai dar. Você sabia que não era muito dinheiro, mas o seu foco não estava no dinheiro, estava no propósito. Porque eu tinha me planejado financeiramente para isso também, apesar de não ter o plano B feito, estava tudo super redondinho, né? Não havia problema. Você tinha planejado financeiramente já pensando nisso ou não? Porque você se planejou mesmo. Já, nisso já também. Eu falei, se eu quiser, de repente, estruturar o que eu vou fazer ainda, eu sei que eu consigo ter uma base muito tranquila por um bom tempo ainda. E o Rodrigo ainda trabalhava, né? Então, estava tudo certo também. E aí comecei a dar aula particular para crianças e foi muito melhor e muito maior do que eu imaginava. Porque eu comecei a ter fila de espera e ter muita procura, e de indicação, assim, de uma primeira família, o que me surpreendeu também. E qual era a faixa etária? Ensino Fundamental 1, então a gente está falando ali de, o meu primeiro aluninho, puxa, eu tive, a minha primeira aluna em si até fugiu um pouquinho, que era mais adolescente, mas alunos de 7, de 8, de 9, principalmente nessa faixa etária, de 10, sabe? Fase de alfabetização, matemática básica. É legal essa idade. Amo. E aí eu comecei a colocar tudo que eu tinha aprendido de psicologia dentro das aulas particulares, porque eu comecei a entender que não tem que ser nada chato para a criança. Estudar, normalmente para a criança é algo maçante, é pesado, é difícil. O que é chato a criança evita, o que é legal, o que é agradável ela quer fazer de novo, quer repetir. Para nós adultos também é assim, né? Então eu comecei a trazer muitas questões lúdicas, recursos da neuroeducação para dentro da aula particular, me conectar com a criança, entender e enxergar que é algo essencial que a gente tem que fazer, que é uma criança que está ali antes de ser um aluno, e muitas vezes a professora, não por culpa dela, o sistema é tão... é maçante muitas vezes até para a professora também, que uma carga de conteúdo absurda e ela só vê conteúdo, então ela está preocupada com o tempo,
com a apostila que ela tem que estudar, com o livro, mas a criança não aguenta mais isso. Muitas vezes a criança está ali, só falta ter uma bandeira levantada falando, ei, você me vê, você me escuta, você me ouve, alguém se importa comigo? E o comportamento da criança é reflexo da nossa resposta adulta para ela. E a gente, como educador, precisa enxergar isso. Então, uma professora transformadora faz isso, né? E é esse o parêntese também que eu ia abrir. O sistema em si, né? Ele coloca algo tão robotizado e ali naquilo que o professor já tem tanta demanda, já não é desvalorizado no sentido financeiro, então já não tem uma motivação ali. Não deve ser, porque eu creio muito que a maioria dos professores, eles estão na profissão por propósito também, porque não é pelo dinheiro, infelizmente, no Brasil, né? Mas, assim, a rotina cansa tanto, o sistema já... que aí fica uma coisa automatizada e tira essa humanização, né, que a criança precisa. Infelizmente, Maria, é bem como você pontuou, não é culpa do professor de forma nenhuma, nem do diretor, nem da pedagoga, o sistema educacional é assim. A professora muitas vezes faz milagre em sala de aula, e aí hoje em dia eu vejo essa realidade muito de perto, graças ao projeto, né, MAD, que é, enfim, resumo da história toda. Por conta dessa minha fila de espera, de ter muita procura, eu precisei começar a pensar em algo que, eu preciso de professoras que repliquem o que eu estou fazendo na aula particular para eu poder ter professoras para indicar sem medo, pensando só em Curitiba, que é onde eu moro. E eis que surge o método MAD, muito além de ensinar, porque nós vamos muito além de ensinar as crianças. Hoje o MAD já é um projeto, é um curso de extensão reconhecido pelo MEC, uma metodologia exclusiva criada por mim, então, que eu resumi aqui, e tem 5.000 professores já, mais ou menos, aí, né, que estão transformando a própria vida, não só em termos financeiros, porque essas pessoas entenderam que podem trabalhar com muito amor, sim, isso nunca vai ficar para trás, mas trabalhar com amor é diferente de trabalhar por amor, e essa transformação começa a acontecer dentro do MAD, e graças a essa transformação de vida delas, elas estão, por consequência, transformando a vida de inúmeras crianças, né, indo muito além de ensinar nas aulas particulares, resgatando justamente esse ensino completamente humanizado, enxergando a criança que tem necessidades emocionais, que tem um contexto de vida familiar, a gente enxerga esse contexto, trabalha nesse contexto junto com a família, se torna uma guia educacional, uma professora transformadora. Nossa, mas assim, ó, você resumiu, só que eu vou querer saber os detalhes. Ah, que bom, eu corri! Ó, gente, é muito legal. Quando eu conheci a Má, ela me falou por cima, assim, eu achei fantástico, porque você levou isso para o digital, né? E você tem também uma trajetória nesse sentido, eu acho importante a gente compartilhar com vocês, para mostrar também esse lado do digital. Tem falado muito sobre isso, o alcance que dá, né? A gente tem que estar no digital, porque o alcance é milhões de vezes maior. Então fica aí que no próximo bloco vai ter o bate-bola com a Má, a gente vai fazer aquelas perguntas que vocês gostam, mas a gente vai continuar um pouquinho para saber mais detalhes desse projeto. Fica aí que a gente volta já já com mais Blessing Show. De volta com o Blessing Show. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente na nossa audiência, né? Aqui na Rede Super. Eu tenho encontrado muita gente aí que fala que tá ligadinho no Blessing Show na Rede Super. Então, um abraço para você que nos assiste. Já quero pedir para você ir lá no nosso canal do YouTube, já compartilhar os nossos programas e assistir os programas da programação aqui da Rede Super para você rever histórias incríveis, não só no Blessing Show, mas em toda a programação. Então vai lá para você assistir, segue a gente nas redes sociais, o Blessing Show, segue a Rede Super também. Falando em Rede Super, eu quero que você veja esse VT aqui, que é um convite para você que quer ser um dos nossos parceiros, patrocinadores aqui da Rede Super. Com uma vasta programação, a Rede Super Curitiba é o lugar ideal para impulsionar seu negócio. Imagine sua empresa atingir milhares de pessoas da Grande Curitiba através do canal 31.1. Aproveite essa oportunidade única de alavancar seu negócio. Escaneie já o QR Code. Rede Super, inspirando você. E
falando agora dos nossos parceiros, quero falar aqui Bruno Macário, meu cabeleireiro. Amiga, o que você achou do meu cabelo hoje? Maravilhoso, Mari. Já vi né? você cedo nos stories. Isso, a gente estava falando cedinho, eu tô lá no Bruno, que me atende sempre. Vou deixar aqui o Instagram para você ir lá conhecer. Vai lá que tu tem 10% de desconto, mulher, para você se embelezar. Você que é homem, presenteie a sua mulher com um dia de beleza, que ela vai amar. Lá é um ambiente maravilhoso. Gi também, que faz minha make. Hoje não foi ela, mas ela tá sempre me produzindo, maravilhosa. Tá aqui o Instagram dela também. Fernanda Ávila, que faz meus cílios, sobrancelha, maravilhosa, uma profissional excelente, premiadíssima. Vai lá, segue ela aqui pra você ver o trabalho. E Pãozinho da Hora, né? Pãozinho da Hora aqui. Má, tá sentindo o cheiro? Tá deixando tentador aqui, né? O nosso bate-papo. Sim, tudo aqui do ladinho. Nossa, a gente tá aqui, ó, só sentindo esse cheiro maravilhoso. Você que não conhece Pãozinho da Hora, tá aqui, ó, o Instagram deles. Lojas em toda Curitiba. Vai lá, você tem 10% de desconto também, viu? Para os convidados também. Chega lá. Ah, que bom saber. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu vi no Blessing Show, 10% para você não ficar passando vontade aí, viu? Vamos continuar, Márcia? Tava falando do método. Que coisa incrível. Isso. Olha, primeiro eu quero falar, juntar psicologia, comunicação, educação, porque tudo isso que você viveu, você juntou, né? Então, é algo que não é comum, mas que somou tanto para sua visão, né, desse método. Com certeza, sim, Mari. E você teve essa visão que você precisava de mais professores. Você dava particular até então. Atendia, encaixava nos horários. E começou a se tornar algo inviável. E aí foi quando eu me questionei. Eu falei, tá, e para quem eu vou indicar, né? Eu comecei a deixar mães de alunos de fora da minha agenda, e eu me sentia mal por isso, por falar não. Mas eu não tinha mais como encaixar. Eu já estava dando aula sábado de manhã, começou a se tornar uma rotina assim, com uma agenda cheia, graças a Deus. E aí foi quando eu me questionei. Eu falei, puxa, que professor eu vou indicar para essa mãe? Até que pediu para mim, indica alguém. Foi quando eu formatei tudo isso dentro de um método, que é o método MAD, baseado em 3 pilares, que vem da psicologia, vem da neuroeducação. Então, tem a conexão com a criança, tem, de fato, a neuroeducação, os recursos que a gente leva para a aula particular, o início da aula particular, sons específicos para ajudar no foco e na concentração da criança. O ambiente importa, a organização do ambiente. Não precisa ter espaço de reforço, né, montar uma escola, nada disso. Pode ser na casa do próprio aluno, de forma online, na casa da própria prof, enfim. É isso que eu ia perguntar, então pode ser presencial ou online? Pode. Quando você teve a ideia de multiplicar, era essa visão, que ia ser presencial ou online? Até porque veio a pandemia, Mari, e aí o online se tornou algo muito forte também. E algumas famílias, por incrível que pareça, ainda preferem aula online. Pela praticidade, a criança está em casa... E ainda tem muita procura, né? Ainda hoje em dia. Sim, a pandemia serviu muito para isso, né? Para as pessoas colocarem o online funcionando. E para aula particular da mesma forma também. Então a gente trabalha tanto online quanto presencial, conexão com a criança, neuroeducação, trabalho em sinergia com a família, com a escola, entendendo que a criança é como se fosse um peixinho que vive dentro de um aquário, e não adianta a gente cuidar desse peixinho, né? Limpei todo o peixinho, coloquei dentro do aquário de novo e esse aquário está sujo. Que é a rotina da criança, que horas ela vai dormir, que horas ela acorda, como é que está a alimentação, se ela tem tempo de ser criança. Hoje em dia tem criança que tem tanta coisa na agenda que ela tem tempo de tudo menos tempo livre de ser criança, e isso afeta no rendimento, na aprendizagem. Então, às vezes, tem famílias muito preocupadas com a questão da nota em si, não por mal, né, nota no boletim, mas baixo rendimento escolar frequentemente é o primeiro lugar em que aparece que algo não vai bem com a vida da criança. E uma professora transformadora do método MAD consegue enxergar isso, enxergar que tudo que a gente vê ali no boletim, por exemplo, é só a pontinha do iceberg, né? Existe algo muito maior ali embaixo acontecendo com ela. E como é que explica como que faz, por exemplo, para as professoras que estão nos assistindo, que querem entender melhor? Você, então, no método, elas são preparadas para dar essas aulas com esses diferenciais que o método oferece. Perfeito, Mari. E é uma boa pergunta, uma boa colocação a tua. No meu Instagram, elas podem ver mais, tem o site lá também, né, sobre o método MAD, que é muito além de ensinar.com.br, mas elas aprendem tudo, e o que é algo bem legal, não precisa ter experiência antes, porque eu passei por tudo isso, então absolutamente tudo que eu aprendi, que eu estudei, do projeto que eu fiz,
eu coloquei dentro do método. Desde como conseguir alunos, como se portar. Trabalho muito a questão da mentalidade das professoras e a gente precisa, para começar a transformar essa questão da valorização, para não continuar achando que isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar certo. É entender e ter o passo a passo detalhadinho do método que ensina para elas, né? Que ela vai fazer até dar certo e vai começar a ter resultado antes do que imagina, financeiramente falando sim. Então, hoje as professoras do método MAD ganham assim muito mais do que ganhavam em sala de aula. É uma triste realidade, né? Conforme falei, é o sistema tradicional de ensino, mas elas começaram a entender. No MAD tem professora hoje que ganha 8, 10 mil reais por mês, que era algo impensável para ela depois de anos trabalhando em sala de aula, afastada às vezes por laudo médico, síndrome de burnout. Então tudo isso fica para trás. E no método ela tem tudo detalhado, módulo por módulo, aula por aula, como dar aula online, como dar aula presencial, como se portar para a família, como falar com a família, modelo de contrato prontinho de bônus, como fazer a divulgação delas, qual que é a apresentação que ela vai ter, o que ela fala, o que ela escreve, o que ela responde. Tudo esmiuçado, prontíssimo em detalhes. E é um curso que é perpétuo? Como é que é? Você acompanha eles? É um curso de um ano inteiro. Claro que se ela pega o curso em si para fazer, ela consegue fazer isso em muito menos tempo, né? Mas durante um ano inteiro elas têm o meu acompanhamento, então a gente tem uma comunidade exclusiva para trocar experiência, figurinha. Eu usei tal joguinho na aula particular, qual o recurso lúdico? Aconteceu tal coisa com essa mãe. Eu mesma respondo todas as minhas alunas mentoradas do Método MAD, né? Que são professoras. No grupo sempre. Você tá lá, direto, não é robô. Sou eu mesma. Então tudo que eu ensino para elas, eu faço da mesma forma no MAD. Eu falo para elas, eu vou muito além de ensinar vocês também dentro do método MAD, né? Se a gente age assim com as crianças, eu ajo assim com elas também. Que maravilhoso! E são quantas alunas já? 5 mil. 5 mil professoras transformadoras MAD. E quanto tempo que tá já do MAD? A gente está em 2025, começamos em 2022. 22, 5 mil alunas. Que incrível, do Brasil todo, do mundo todo. Tem mundo? Já temos mundo também, Mário. O principal ainda é Brasil, né? Mas a gente tem uma aluna no Japão, uma aluna nos Estados Unidos, mas o que eu acho mais legal é que graças às aulas particulares online, que muitas delas enxergaram a possibilidade e dão, né? Elas aqui do Brasil têm aluno criança fora do Brasil. Então tem professora MAD atendendo aluno na Bélgica, na Alemanha, e são casos assim super recorrentes. E aí a faixa etária da idade que os professores atendem também varia? Ou é mais voltado também para o ensino infantil? O principal ainda é ensino fundamental 1 por conta de ser essa base da educação em termos de alfabetização, de matemática básica, mas o método MAD serve para ensino fundamental 2, ensino médio, EJA, muitas alunas MAD fazem educação de jovens e adultos também. E aulas também, não, em modo geral, né? Modo geral, sim, reforço escolar de todas as disciplinas, rotina escolar, então essa questão de organização que a gente vinha falando, né? Tem muita profissional MAD hoje atendendo até adultos, o que é algo bem legal, ajudando nessa parte da organização, porque isso também é bem forte no curso, para ela reorganizar a própria rotina, para ela aprender, para ela ensinar a criança, ajudar a família, e ela repassa esse conhecimento também. Então, por isso que eu falo, é uma transformação geral, né? Uau, que demais, gente! Nossa, você ficou, quer saber mais sobre isso? Tá aqui o Instagram o seu, tem também do método. Para geral, Maria, é o meu, porque a gente teria só o fechado para as alunas. Então, o que está aparecendo aqui tem mais informações sobre o método. Fechado para as alunas. Tem, canal exclusivo fechado. Então, a gente esse que está aparecendo aqui na tela, consegue ver informações sobre o método MAD. Tem o site também, que aí sempre tem as informações, né? Que é www.muitoalemdeensinar.com.br. E compra direto pelo site lá depois vai encaminhando. Já vai automaticamente no que a pessoa faz a inscrição, ela recebe o acesso num link por e-mail. Não tem um cupom do Blessing Show, não? Não tinha pensado nisso, né? Viu, Mari? Vou pensar nisso. Vou falar com a nossa produção, com certeza. Você que tá assistindo, vai lá e diz assim, eu vi no Blessing Show, quero fazer o curso, mas eu quero meu desconto. Eu vou criar esse cupom, e falo pra você. Blessing 10, Blessing... Vou colocar sim. Fechou. Equipe. Nossa produção tem que ouvir isso aqui já pra criar um cupom específico, Muito bom. Bem legal. Porque, gente, nós temos que acreditar, né, na educação, é a educação que transforma, e eu vejo que
hoje o pessoal tem se aberto muitos olhos em relação a isso, né? Muita gente falando, mas também, infelizmente, pessoas falando que não tem propriedade nem tem propósito, talvez às vezes só pelo dinheiro que tá gerando. Mas eu tenho falado muito isso. Se você é uma voz que tem algo dentro de você e você quer mudar realmente a educação, né? Transformar a vida das pessoas através da educação, você precisa fazer, você precisa estar em métodos como esse para você entender realmente como funciona e realmente viver esse propósito, né, mano? É isso mesmo, Maria, e é o propósito, né? O dinheiro é consequência. E eu falo isso muito para as professoras do método também. Ó. Vai ganhar dinheiro? Vai, mas não venha só pelo dinheiro. Você, para trabalhar com educação, precisa trabalhar com muito amor, que é diferente de trabalhar por amor, né? Dá para fazer trabalho voluntário, beneficente, sim, que é maravilhoso, mas você precisa se ajudar primeiro também, né? E transformar aquela realidade de sofrimento que não nos pertence mais na educação. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade realmente. É isso. Maravilhoso, Má, que incrível saber a tua história. E, gente, vocês têm que acompanhar, porque é incrível o que a Marcela tem feito através da educação e realmente é propósito, né? E o resto é consequência. Vamos pro bate-bola? Bate-bola. É fácil, amiga. Olha só. Um livro que marcou sua vida. Ah, a gente está falando de educação, eu vou puxar para a educação. Crianças Dinamarquesas. Foi um livro que mudou muito a minha mentalidade sobre essa questão de como funciona o cérebro na infância, do que acontece nessa fase. Então, puxando para a educação realmente, né? Uau! Nossa, essa aqui vai ter que ter mais tempo para falar. Um erro que te ensinou muito. Um erro que me ensinou muito. Puxa, é reflexiva, né? Faz pensar muito também, mas inclusive. acontece, né? Os nossos erros servem pra gente... Todo erro ensina muito, né, Mari? E eu sei que isso parece um jargão, e se tornou realmente, mas eu falo isso cada vez mais assim para as crianças, sabe? A gente tem medo de errar, continua com medo de errar, porque a gente busca um ideal da perfeição que não existe. Talvez em alguma live falar de um erro meu, acho que eu devo ter errado, acho não, eu sei, de uma live lá no começo quando eu fiz, que eu faço muita live, produzo muito conteúdo, todo o Mari hoje, né, é digital, então eu estou sempre nesse trabalho constante ali, digitalmente falando. Em uma das minhas primeiras lives eu lembro que eu errei e depois eu me cobrei muito e me culpei muito. E uma das coisas que esse erro em específico, e não que tenha sido único, longe disso, fez eu enxergar justamente essa questão de ser mais leve comigo mesma, da gente conseguir entender que não está aqui para se auto-sabotar, que a gente sabe que se deu o nosso melhor, a gente precisa sim fazer a nossa parte, mas se tudo não saiu conforme a gente planejava e esperava, está tudo bem. E um grande aprendizado que eu tirei desse erro em específico, especialmente para minha mente, né, muito autocrítica, especialmente naquele momento, ainda mais do que hoje, foi essa questão de a gente não buscar esse ideal da perfeição, né? É isso. Um sonho que ainda quer realizar. São tantos. E também algo que me vem à mente, eu estou fazendo a escola bíblica aos domingos, aqui na igreja, e uma vez o professor colocou algo sobre sonho que marcou a minha mente, que é, se o teu sonho ou os teus sonhos se realizassem, o mundo mudaria ou o teu mundo mudaria? E isso me fez refletir bastante. E aí eu não consigo mais responder simplesmente essa pergunta assim, agora não, isso vem à mente, né? Claro que eu tenho sonho, sim, junto ao mar da educação, a uma vida cada vez mais próspera, abundante, plena, e quem não tem, e a gente precisa se apropriar disso e saber que a vida não é sofrimento, longe disso, né? Mas se eu pudesse deixar como um sonho, seria que mais pessoas tivessem essa renovação da mente em si, essa transformação, sabe? Esse encontro com Jesus de fato, que é o que vem acontecendo na minha vida. E hoje eu vejo que uma pessoa sem Jesus está muito vulnerável ao inimigo, ao mundo, e sequer sabe disso, né? Uau, é isso. Má, deixa uma mensagem então para todo mundo que está nos assistindo, do que Deus tem falado no seu coração, do que você tem vivido. Bom, muito obrigada antes a todos, né, pela companhia, pela participação. Obrigada, Mari, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. E se eu puder deixar um recado final, é justamente para que você
enxergue que pode se libertar dessa prisão, desse condicionamento que está aqui, às vezes, né, e que você não se dá conta de que tem, de fato, um Deus provedor, muitíssimo interessado em cuidar da gente, cuidar de mim, de você e de nós, né? Ele cuida até dos passarinhos, imagina se não vai cuidar da gente. Só que apesar dele cuidar dos passarinhos, ele não coloca a comidinha lá dentro do ninho. Tem a ver com isso que a gente estava falando aqui hoje ao longo do programa. Então arregaça as mangas, enxerga o teu propósito, faz o que precisa ser feito, mas também sem cair no outro extremo. Equilíbrio sempre é importante, né? De você se cobrar além da conta, de você se martirizar por isso. E como é que você foge dessa mastigação mental, dessa ansiedade? E tudo é questão de foco, e é o recado final que eu deixo, né? Se você colocar os teus problemas, e se não der certo, e se tal coisa acontecer, em primeiro plano, ó Jesus lá atrás, você quase não consegue nem enxergar, faz depois esse exercício em casa. Tá aqui os problemas, o que você ainda não tem, você não enxerga. Mas se você inverte a ordem e a percepção, isso aqui muda por completo. Então, o teu foco precisa estar aqui. Descansa em Deus, mas com fé, crendo, sabendo que Ele fará, desde que você faça sim a tua parte, mas ó, os problemas ficam lá desfocados. O teu foco precisa ser esse aqui sempre. Uau! Vou até bater palma. Obrigada, Mari. Obrigada a você. Foi um prazer demais ouvir um pouco da sua história. Gente, foi incrível, não foi? Nossa, muito bom. O tempo passou e ninguém nem percebeu. Você nem percebeu, né? Quero agradecer mais uma vez você pela audiência, Mar, muito obrigada. Obrigada a você, Mari. Gente, espero vocês no próximo Blessing Show. Não perca, que sempre tem muita coisa boa, muita gente para inspirar a sua vida. Muito obrigada e tchau, até o próximo programa.